Boa noite, pessoal. Tô vindo mais uma vez para conversar, para deixar esse vídeo salvo também para que possa ser visto outras vezes. Mais uma vez sobre um sonho que tive no dia 14 de abril, né? Por que falar sobre esse sonho agora? Porque realmente eu tenho sonhos e até pra mim, né, fica um pouco difícil lidar e entender e assimilar o que quer dizer aquele sonho naquele momento. Eu já trouxe, né, um vídeo falando sobre sonhos meus anteriores a respeito da volta de Jesus, né, do fim dos tempos, das catástrofes, essas coisas. E inclusive eu tava até com essa mesma roupa no vídeo anterior. Mas em que ponto eu quero chegar? No dia 14 de abril, eu tive mais um sonho desses que acontecem as coisas e eu fico sem entender exatamente o que é. Mas que com o decorrer, né, que vai passando os dias, alguma coisa me faz conseguir ligar aquilo e entender o que quis ser dito para mim naquele sonho. Só que eu preciso também exercitar mais a questão de sonhar e falar logo e procurar e dizer. Porque eu acredito que também seja essa a intenção, digo sim, de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, de me mostrar as coisas através de sonho. Também de eu falar logo. E eu pretendo também mudar isso se ainda me for concedido esses sonhos. Mas o que eu quero falar pra vocês? No dia 14 de abril eu tive um sonho e eu vou ler pra vocês por quê. Foi tão impactante pra mim que eu acordei e imediatamente eu comecei a escrever tudo o que eu tinha visto. Justamente para não esquecer. Porque acaba que, como eu tive em experiências anteriores, fui deixando pra lá e fui esquecendo coisas, né? Detalhes importantes, porque não me atentei logo em escrever, em registrar, né? Como até mesmo os antigos, né, discípulos faziam, escreviam e anotavam para poder descrever com detalhes o que tinham visto. E aí no dia 14 eu tive esse sonho. Eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouco. Se eu dar uma falhada, porque olha, ficou bem estranha, né, a minha letra, porque eu fui logo, acordei assim e já fui escrevendo. Inclusive meu marido ficou olhando assim pra mim com uma cara de que diacho é isso? Que a pessoa acordou e já pegou um caderno, uma caneta e começou a escrever. Que realmente foi a vontade e a necessidade que deu. Acredito que o Espírito Santo, né, dando aquele toque, faz isso, anota. E eu vou ler pra vocês o meu sonho, tá? Eu tava vivendo e fazendo coisas comuns no meu dia a dia do trabalho, né? De ficar correndo atrás das coisas, na vida, buscando emprego, né? Buscando dinheiro e me preocupando com as coisas que tem pra pagar e tudo assim. Então, no sonho eu tava vivenciando como se fosse realmente o meu dia a dia, que eu faço direto, que é correr atrás das coisas, e emprego, e trabalho, e resolve todas, enfim, as preocupações que a gente acaba tendo, né? E colocando na frente de tudo, que é errado. E aí vou começando aqui. Eu estava na sala de jantar do meu pai, na casa do meu pai, e começou uma chuva muito forte do lado de fora. Do lado de fora estava tudo inundado, como se fosse um sinal mesmo do fim dos tempos. Ninguém entendia o porquê daquela inundação, mas uma voz na minha cabeça começou a falar e dizer para eu prestar atenção
Então eu pedi uma prova para saber se era Deus e pedi para ele encher de água um copo que estava na mesa. E ele encheu. E geralmente na casa do meu pai sempre ficam vários copos cheios. Que sempre chega gente, né? Que ele tem muitas reuniões lá, sempre fica os copos assim em cima da mesa, que alguém acaba de beber água aí. Exatamente igual no meu sonho. Tava lá o copinho e aí eu pedi para Deus encher. Se fosse ele mesmo que estava falando comigo. E aquele copo encheu. E aí eu fiquei em pânico. Aí eu peguei o copo, que secou sozinho, coloquei na frente da Josi. Josi é a moça que trabalha lá na casa do meu pai, que também estava no sonho. Eu coloquei na frente da Josi. Após chamar ela e disse para ela olhar também. E disse: Senhor, se fores tu, enche esse copo de novo, porém com vinho. Olha a audácia da pessoa, né? Eu pondo Deus à prova. Presta atenção. E ele encheu na nossa frente e ficamos em grande temor, eu e a Josi. E nos ajoelhamos na sala, de frente para a varanda, e ficamos clamando ao Senhor e olhando para o céu em adoração. E o céu começou a emitir luzes lindas e violetas brilhosas que passavam como se fossem raios e mostrava imagens de todo o mundo, e crianças e adultos e animais sendo avisados. E nesses lugares também estavam acontecendo muitas coisas, e essas pessoas estavam em grande temor. Então, só para explicar, o que eram essas coisas? Era catástrofes, era inundações, sabe? Inundação de coisas assim, água correndo muito e levando coisas e as pessoas entrando em desespero. Só para vocês entenderem. Sendo avisados, também estavam muitas coisas. Tá. Essas pessoas estavam em grande temor. E eu comecei a escutar uma voz na minha cabeça que eu sabia que era do Senhor, porque me encheu de graça e ao mesmo tempo temor e força e emoção e uma alegria enorme. E ele começou a dizer que não era para eu desviar do caminho, e disse que era para eu amar as pessoas e lutar para avisá-las que o tempo está próximo, que era para eu alertar as pessoas a procurarem a fazer o mesmo. Tudo o que está acontecendo são meus sinais. Alerte as pessoas, ele falou para mim. E eu perguntava se a Josi conseguia ouvir, e ela dizia que não, e saía de perto. E eu louvei com as mãos para cima, em direção aos céus, de onde vinham as imagens. De onde vinham as imagens. E eu levantava assim no sonho a mão pro céu e ficava louvando assim mesmo com a mão pro céu. E aí quando eu terminei de louvar, eu olhei assim para as pontas do meu dedo, como eu descrevi aqui, estava saindo sangue. E eu mostrava para Josi as minhas unhas. Assim, eu fiquei com as mãos para cima, louvando. E aí quando eu terminava, que eu olhava assim, as pontas dos meus dedos, elas estavam como se estivessem assim se desfazendo e sangrando. E eu entendi que a revelação e a grandeza de Deus foi tão forte dentro de mim que a minha parte física não estava aguentando. E o que eu lembrei? Eu lembrei que quando Moisés pediu, né, para ver Deus, e Deus não permitiu que ele visse porque ele não iria suportar a grandeza, o poder, o corpo dele não iria suportar. Então, só de ouvir a voz, só de estar ali, de louvar, o meu corpo não estava aguentando, só para vocês entenderem. E após isso, eu vi o meu pai e o meu marido vendo TV no quarto. E na TV estava passando no jornal todas as catástrofes pelo mundo. E eu olhava para o meu pai e sentia que devia avisá-lo para buscar a se redimir com o Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês?
Ah, é só mais um sonho. Não, gente, não é. Observem que eu tive esse sonho no dia 14 de abril. Se vocês prestarem atenção, o que está acontecendo agora em vários lugares? O que está acontecendo agora, inclusive no Rio Grande do Sul? Uma grande catástrofe, um sofrimento enorme, entendeu? Coisas assim que, se a gente for parar para olhar, está acontecendo tanta coisa em vários pontos do mundo e a gente acaba ficando tão preocupado com as coisas da nossa vida que a gente não está prestando atenção em todos os sinais que Jesus, inclusive, Deus deixou lá na Bíblia para a gente conseguir acompanhar e conseguir ficar alerta quanto aos sinais, né? Não sabemos a hora, não sabemos, nem Jesus sabe, só quem sabe é o Pai. Mas Ele deixou sinais para que nós possamos ficar observando e entender quando estivesse próximo. Então, passando para vocês, porque acredito eu que, como eu falei para vocês no sonho, claramente, e eu posso dizer para vocês também que no sonho eu entendia como se também Jesus, Deus, estivesse um pouco chateado comigo por não estar falando tanto, por não estar ainda falando mais a respeito dessa situação. Até porque eu estou procurando aprender para também saber falar, para também saber passar, para também saber me relacionar de uma maneira que eu possa passar para as pessoas de uma forma sábia, né? Porque muitas das vezes a gente fica realmente nessa emoção, que é algo que só quando a gente está vivendo a gente consegue entender. Então é difícil a gente conseguir passar isso para outra pessoa, né? Então, o que eu quero dizer? Claramente eu percebi Deus ali me sacudindo e falando: vai fazer isso. Eu tô te mandando fazer isso. Alerta as pessoas, fala com elas. Entendeu? Então, novamente explicando, não sou exemplo, mas eu tenho que fazer o que eu estou sendo mandada a fazer. Eu tenho obrigação, entendeu? Porque é Deus. Então, independente de acreditarem ou não, só vejam, eu não tenho nada a ganhar com isso. Digo assim, dinheiro, material, essas coisas. Não. Eu tenho que fazer o que Deus manda eu fazer. Eu tive esse sonho, não foi um sonho comum, não foi qualquer coisa. Então eu estou repassando para vocês, para que vocês possam refletir e ver quantas pessoas no mundo também, não só eu, estão tendo sonhos, estão tendo revelações, estão tendo chamados, né? Você não precisa necessariamente ter um chamado ali de visualizar alguma coisa. Você pode também escutar pessoas ao seu redor que te amam e que chegam para você para trazer a palavra e entender que aquilo também pode estar vindo direcionado de Deus para você. Você só precisa querer abrir seus olhos e pedir para Deus te mostrar, entendeu? Deus, ele não invade você. Ele nos deu livre-arbítrio. Você precisa querer, você precisa pedir, você precisa permitir. Porque ele é tão maravilhoso que ele te deu o poder de escolher. Então escolha nesse momento a sabedoria, pedir a sabedoria dele para que você possa entender o que é as coisas que estão acontecendo e não simplesmente deixar passar a vista até que chegue o ponto em que não vai dar mais tempo. Então é esse o recado que eu quero vir deixar para vocês, tá bom? Obrigada. Quem quiser conversar, assim, quiser falar algo sobre, discorrer, também tiver testemunhos, eu tô aberta para escutar também, para receber. Eu acredito que todos nós temos a chance, a gente só precisa abrir o espaço para o nosso Senhor, porque Ele quer cada um de nós só precisamos permitir.